pouquinho e hoje nós vamos falar sobre essas diferenças, né? Essas diferenças que são saudáveis e que muitas das vezes a gente não percebe. Eu conversava com uns irmãos lá no espaço domingo, né? E a gente depois, após a nossa reunião, a gente se cumprimenta, a gente se beija, se abraça, né? Há uma confraternização. Eu falo que é a manifestação do amor de Deus através das nossas vidas. E a gente falava sobre essa diferença, sobre aqueles que falam, aqueles que mostram, que demonstram através de atitudes, né? Aqui está a definição de mod. Pronto, o telefone falou. Aqueles que têm facilidade em falar eu te amo e aqueles que com as suas ações mostram que te amam. Há quem diga que muito melhor é você fazer do que falar. Eu também acho. Existem pessoas que falam todo tempo eu te amo, mas com as suas atitudes não mostram esse amor, sabe? Tem uma facilidade enorme de dizer você é minha vida, eu te amo, eu faço tudo por você eu morro, por você. Mas no dia a dia, as atitudes não mostram, não provam que aquilo ali é uma verdade. E isso é fato. Existem aquelas pessoas que não falam, que não têm essa facilidade pelas suas experiências, pelos seus traumas, pelas suas cicatrizes, né? Eu falava a uns irmãos que existem pessoas que já combateram tanto sobre certos assuntos e sobre coisas que passaram na vida que se blindaram, sabe? Que a proteção deles é uma casca grossa, sabe? É uma renúncia de se abrir, de se expor, de se mostrar. Mas não que não tenha, é porque já está muito calejado, muito ferido. E isso faz com que a pessoa fique aqui numa defensiva, na retaguarda, né? Como diz o outro, para que, como se poupasse, né? De novos danos, de novos sofrimentos, enfim. As diferenças, elas vão nos curando, porque quando a gente vai analisando isso tudo, a gente vai vendo que a pessoa não é ruim. Porque você não diz que me ama, mas demonstra, sabe? Cuida, tá ali do lado, tá amparando, tá sempre somando positivamente na sua vida. Você pode contar com ela, sabe? Existem pessoas na vida, amados, comigo, com você, que você sabe, eu tô aqui, mas se der alguma coisa errada, eu sei quem eu posso procurar. Eu sei para quem eu posso ligar e falar, oi, olha só, eu preciso de você. Olha, eu preciso hoje conversar, desabafar, eu preciso só te abraçar. Eu preciso só encostar no teu ombro, eu preciso só chorar com você. Existem pessoas para isso. Como existem pessoas que é só para comemorar, sabe? Que é só para você estar numa confraternização, que é só para você sorrir, que é só para você bater palma, não é assim? É assim. Não vai além daquilo, não criou, sabe, ambientes para isso. E também tem aquelas pessoas que você até se surpreende. Tem pessoas que você acha que você não pode contar com ela. E no momento de adversidade, a primeira pessoa que bate a sua porta em socorro é justamente aquela pessoa que você achou que não iria. Nossa, mas eu nunca achei. Isso eu chamo de diferenças, sabe? As multiformes formas que as pessoas têm de agir, de ser, de se portar, o seu comportamento, né? E isso a gente tem que observar, amados, sabe? Porque não é a favor de um em detrimento do outro, não. Essas diferenças, no final, sabe? Elas unem. Porque a gente começa a ver a fragilidade de um, sabe? A capa que tá cobrindo aquela pessoa que quer se achar tão forte, que quer parecer tão, sabe, intransponível. Parece que nada atinge, não tem sentimento, não demonstra dor, não demonstra alegria, não demonstra tristeza.
Existem pessoas exatamente assim. E eu, de tanto analisar, sabe? Existem pessoas, amados, que já sofreram tanto ao longo da sua vida, que se tornaram pessoas rudes, sabe? Eu falava isso outro dia aqui. Existem pessoas que, quando passam por determinadas situações, se tornam pessoas amáveis, mais doce, mais entregue, sabe? Quer dar sempre o seu melhor. E existem pessoas que passam pelas mesmas coisas, que aquilo ali para aquela pessoa cai de uma outra forma, a pessoa fica rude, grosseira, sabe? Ditadora, a pessoa cria uma coisa assim, e é assim. As pessoas são assim, a gente lida com pessoas diariamente com N personalidades, com N informações diferentes nos seus caráteres, por causa de dano causado pelas circunstâncias da vida, sabe? Já conversei com várias pessoas que já falaram, poxa, já passei tanto por isso, mas agora eu já não me permito mais. E eu conheço pessoas que falam, já passei, mas eu vou passar de quantas vezes for necessária, porque eu vou fazer de novo, entendeu? E deu o que der, aconteça o que aconteceu, não vou desistir disso. E tudo bem, é legítimo. Cada pessoa manifestar a sua opinião, sabe? O que faria ou não sobre determinadas coisas é legítimo, é o que a pessoa é como ela se porta, é como ela se comporta no dia a dia. Nós temos um ser espiritual, nós temos um lado espiritual, mas nós participamos da carne e sangue. Nós estamos no mundo, amado, onde o amor gelou. Ele não esfriou, não. O amor, ele tá uma pedra de gelo, sabe? Aonde as pessoas não conseguem olhar para o outro com misericórdia. O olhar de acusação, de julgamento, de condenação, está sempre na frente. É por isso que a gente tem visto, né, ouvido tantos atos danosos à nossa natureza humana. Porque o espiritual está blindado, o espiritual está concluído, está guardado em Cristo. O material é uma construção diária, sabe? É um aprendizado diário. E que se nós não estivermos atentos a tudo à nossa volta, a gente vai se corrompendo facilmente, indo de um lado para o outro, sem destino certo. E não, a gente pode ser, eu posso ser a Jaqueline do jeito que eu sou, você pode ser quem você é, a gente pode conviver muito bem, respeitando um ao outro e seguindo. Porque, olha, vai passar. As circunstâncias não vão paralisar o que as pessoas são. Como eu falei, umas se tornam melhores, outras piores, e vão continuar seguindo. Porque essa é a realidade da nossa vida. Eu ontem falava assim, que tem uma música, né, secular do Lulu Santos, que fala, consideramos justa toda forma de amor, sabe? Para quem sente amor, é legítimo, é verdadeiro, é real. Para quem não sente, as pessoas começam a opinarem, darem suas opiniões sobre aqueles fatos. Mas a real é que só quem vive, só quem passa, só quem caminha por aquilo, é que pode falar com sinceridade, sabe? Com propriedade daquilo. Então que o nosso julgar seja tardio, sabe? Que o nosso apontar de dedo não aconteça e que as diferenças possam fazer com que a gente cresça em analisar a situação do outro, se colocar no lugar do outro, porque isso é amor. Você vê, eu lembrava de Jó. Jó diz que ele era o homem mais rico do Oriente. Você vê, uma pessoa com aquelas posses todas. O Jó tinha tantos filhos, tinha uma esposa amada, e de repente Jó cai num fracasso. Quantos julgadores, né? Não, mas ele deve ter feito alguma coisa, não é possível, Deus não faria isso. Sabe, as pessoas têm sempre um parecer muito lógico, quando o problema é do outro. As pessoas têm as coisas tudo prontas e solucionáveis, tá? Quando é do outro, quando somos nós que estamos vivendo, é a coisa mais horrenda do mundo, é a dor maior da face da terra. Os nossos problemas são sempre tanto maior que o do outro. E aí eu lembro que a mulher de Jó chega para ele e fala, amaldiçoa o teu Deus e morre.
Você sabe que aquele homem tinha um equilíbrio, aquele homem tinha uma maturidade cristã, uma fé inabalável, ao ponto de dizer, mulher assim, como diz uma louca, falas tu. Você sabe, em nenhum ponto ele atribuiu a Deus aquilo. Ele atribuiu a ele, ao nascimento dele, a vivência dele, e os amigos conjecturando, sabe? E os amigos querendo encontrar uma forma de explicar a situação de Jó. E muitas vezes, amor, a gente pode procurar e a gente não vai encontrar as razões óbvias, sabe? A gente só tem mesmo opiniões e achismo. O que eu quero dizer é que nós temos que aprender a olhar para o outro com um olhar de amor, de perdão, de misericórdia. Todos nós somos suscetíveis a erros, todos nós podemos tropeçar em algum momento da nossa caminhada, todos nós, sabe, temos humanamente essas habilidades de escorregar. Facilmente, tá? Então, que a gente venha dar conselhos amáveis, que a gente venha abraçar, que a gente venha acolher, que a gente venha exercer misericórdia na vida do outro, sabe? E Jó, depois de ter dito isso para a esposa, passou ainda por tantos momentos difíceis e depois aprove a Deus mostrar que não, que Jó não estava em pecado, né? Porque as pessoas logo dizem isso. Não, que isso não... Isso são coisas que acontecem na vida humana, nessa passagem, sabe? Tão frágil que é a passagem humana, essa matéria corruptível. E aí Deus vem e dá tudo em dobro, e Deus restitui, e Deus abençoa Jó de maneira que todos os olhos se voltam para ver quão grande se tornou aquela situação, né, na vida de Jó, que aquilo que parecia ser uma derrota, que aquilo que parecia ser ruim, que parecia ser o fim, não. Foi um experimento de como ele ainda iria usufruir de coisas maiores, melhores na vida dele, da família dele. Então, todos nós já passamos ou vamos passar por momentos de dores, por momentos de aflições, de momentos difíceis. Isso é comum aos mortais. Mas que a gente nunca venha, sabe, julgar com ira. Que a gente nunca venha, sabe, amado, falar ao nosso irmão como se fosse um repúdio, como se fosse uma agressão, como se você quisesse mostrar para ele a sua superioridade e o quanto ele é pequenino, porque isso não funciona, sabe? Não é bom, não é agradável. O bom, amado, é quando você fala, não, tudo bem, eu não penso assim, eu não ajo assim, mas eu te entendo, e abraçar, sabe, e acolher. E aquilo pode mudar tanta coisa. E aquilo pode, sabe, mudar o pensamento e as atitudes de tantas formas, que não é eu me impondo, que não é eu gritando, que não é eu mostrando da minha forma certa de ser, e sim sendo coerente àquela situação, né? Como assim? Como se os ânimos, quando se alteram, a gente não pode chegar lá e jogar álcool, a gente não pode ficar abanando para que o fogo acenda mais forte. A gente tem que aprender, amado, a abafar, a jogar um pano, a tentar apagar o que está alto, sabe? O que está ruim, o que está mostrando que é uma total perdição, que aquilo ali vai ser péssimo. Não vamos divulgar, não vamos, sabe, espalhar, não vamos atiçar, sabe? E também não vamos achar culpados. E as pessoas têm uma mania muito feia, né? Ah, mas aconteceu isso porque isso. Não, não. É assim, foi a real situação. A gente tem que começar a parar de querer arrumar culpados para justificar erros, sabe? Isso tudo é crescimento, isso tudo é amadurecimento, isso tudo é vivenciando situações. De repente, colocando aquela capa mais endurecida para que a próxima pancada, o impacto seja menor e não doa tanto. Sim, tudo é válido. Tudo é válido quando você faz isso sem ofender, sem magoar, sabe? Sem agredir de nenhuma forma a ninguém. Porque é desnecessário. A gente se faz mal, né? A gente se fere quando fere o outro. Porque certamente aquilo virá contra nós em algum momento da nossa vida. Então nós temos que ter essas habilidades de lidar com o outro,
Nós temos que ter a paciência, sabe? De entender a verdade do outro. A sua verdade pode ser uma, mas a outra pessoa, ela é outra pessoa, ela não é a sua cópia. Aliás, os nossos filhos, melhor dizendo, saíram de nós e não são iguais a nós. Sabe, a gente às vezes não se reconhece numa atitude, numa fala de um filho. Não é assim? Claro que sim. Porque aí eu mesmo já me peguei pensando, caramba, é um outro ser, é uma outra pessoa, é uma outra personalidade. E nós, pais, erramos muito nisso, né? Porque a gente quer que os nossos filhos sejam exatamente como nós somos. Não, porque eu fui criada assim, eu criei assim, você tem que ser assim. Não. Infelizmente ou felizmente, que a gente não sabe, não é assim. Nossos filhos, eles alcançam uma idade, uma maturidade, onde eles vão caminhar com as suas escolhas, com aquilo que eles optaram. Não é assim? A gente vê, gente, o que a gente viu domingo, né, no nosso país, foi algo assim estarrecedor. Eu nunca achei de presenciar, de ver, né, coisas assim que eu não tenho nem como explicar em palavras, porque eu não quero ser hostil, eu não quero ser partidária, né? Eu não quero tomar partido. Eu só acho que as pessoas devem agir com as suas coerências, né? Com aquilo que tem de melhor. E a gente não viu isso no nosso país. A gente não viu pessoas demonstrando o seu melhor. A gente viu pessoas querendo justiça, cometendo injustiças. E eu tenho visto muito isso. Eu tenho visto as pessoas falando muito de certo e fazendo totalmente errado. E isso não é uma conduta, sabe, que se espera de um ser humano, de alguém que está aqui dividindo o mesmo espaço, o mesmo ar. A gente respira. Gente, é tudo muito extremista, sabe? Tá tudo muito a ferro e fogo. As pessoas não estão tendo tempo de analisarem, de pensarem, de repensarem as suas atitudes. As pessoas não sabem perder, o que é muito pior. Nós temos que admitir, não é a minha opção, não é, mas eu tenho que aceitar. A Constituição diz que é a opinião da maioria. O que elege, o que coloca alguém. E se a maioria escolheu, amados, ainda que não seja a minha escolha, eu tenho obrigação de respeitar, sabe? Eu não posso afrontar, eu não posso, com as minhas próprias mãos, querer fazer aquilo que eu não devo, que não depende de mim. Isso é feio, isso é... Eu vou continuar falando, sabe? Eu fiquei estarrecida. Eu fiquei de forma inacreditável. Sabe? Eu achei o ápice do desequilíbrio, da loucura, sabe? Do vandalismo, da irracionalidade. Não tem palavra. Na verdade, eu não encontro uma palavra que defina exatamente aquilo, senão um conjunto de palavras, infelizmente, que não são boas. As pessoas estão perdendo a noção de tudo, sabe? É triste para um país viver. E detalhe, né? Mais uma vez, um grupo louco agem e a conta vai chegar para a nação inteira. Eu ouvi um relato dizendo, onde vai ser estudado, que eu acho que não deveria nem ser estudado, já deveria ter sido colocado em prática há muito tempo. A pessoa cometeu um vandalismo, ela quebrou, ela roubou, ela patrimônio público, ela causou um dano. Quem tem que pagar isso são aquelas pessoas. Porque eu dizia ao meu esposo, enquanto isso não doeu unicamente em quem faz e não na nação, isso vai continuar assim. Os poderes, as autoridades, eles têm que cobrar das pessoas que realmente têm a pagar por isso. Não é a nação que tem que pagar por isso, porque aquilo não nos representa. Aquele ato que eles chamaram, né? Que eu até esqueci o nome agora, mas que está longe de ser aquilo.
Aquilo ali não representa a massa, não representa a opinião de um país, as ações de uma nação. Então, quem tem que pagar financeiramente por aquilo, serem identificados um a um, e quem tem que pagar pela destruição, pelo vandalismo, são aquelas pessoas. Eu digo pagar financeiramente pela destruição, pelo dano causado. E não que isso vai ser repartido no arroz, no feijão, na carne, na batata, nos impostos, no IPVA, no IPTU, para que a gente pague mais por causa de uma minoria radicalista que foi ali e fez aquilo tudo. Ah, mas não foi fulano, não foi ciclano. Ah, porque teve infiltrado. Ah, porque teve... Amados, não interessa. Pague a conta quem fez. Sabe, o nosso país, eles têm que olhar para isso. Eles têm que ver isso. Eu vejo um monte de pessoas julgando, falando um monte de coisas, mas de nada entende, nada sabe. Nem eu entendo, aliás, eu tô sem entender até agora. De tão estupefata, sabe? De tão inacreditável que foi a situação. Mas a questão é, isso tá feito. E agora? E agora cada um siga pagando, né, pelo seu delito, pelo seu ato. Não cabe a mim ficar aqui, sabe, espalhando ódio, espalhando ira, espalhando dor. A minha opinião é essa, porque tem que ser... Não, não. Eu acho que já tem pessoas competentes para tratar disso. Já tem pessoas capacitadas, né, que foram escolhidas para isso, sem que ninguém me peça a opinião e nem que eu vá lá fazer nada. Pois é, minha irmã Sônia Oliver, pois é. Assim continua a humanidade. As pessoas vão lá, fazem, quem paga é a nação. Ué, gente, mas não quem tem que pagar é quem fez? Né? Quem tem que pagar a conta no final das contas, gente, é quem quebrou. O patrimônio era público, mas quem quebrou não fomos nós. O vandalismo é um crime que foi cometido por quem estava lá, então é eles que têm que pagar a conta. Independente de quem são, de quem é, sabe, que não me interessa. Nós, brasileiros, estamos cansados da injustiça. E a injustiça se espalha de forma sutil, nas formas de pagamento, por exemplo, sabe? Nas formas de dividir a conta que a gente não tem que pagar. Porque a verdade é essa. A gente não tem que pagar, mas a gente acaba pagando. Os inocentes acabam pagando pelos culpados. Então, é assim em todos os campos, em todas as áreas, sabe? Parece que as pessoas já se acostumaram com esse tipo de vida. E eu vejo pior ainda, amado, um monte de pessoas religiosas, cristãs, se envolvendo disso de forma veementemente, sabe? Querem estar participando, porque eu não sei se quer ser mártir, se quer entrar para a história. As pessoas tomam assim para si, né, como defensores da pátria, que não sei o quê. Amados, continue com os olhos postos em Cristo, no Criador. A sua pátria é celestial. Nós temos uma pátria terrena, sim, aonde já tem estabelecido todos os seus líderes, todas as pessoas capacitadas para lidarem com cada área do poder, né? E nós temos que nos colocar no nosso lugar de patriota, no nosso lugar de trabalhador, de contribuinte para o crescimento do nosso país. Nós temos que estar aqui centrados, sabe, para exercer a nossa cidadania. Não mostrar que nós estamos aqui como guerreiros, que nós vamos tomar partidos e que nós vamos fazer e acontecer. Não. Tudo está muito doido, tudo está muito misturado, tudo está muito camuflado. E agora se descobriu que a nação toda entende de tudo, né? As pessoas conhecem todas as leis, as pessoas conhecem tudo, as pessoas resolvem tudo. Os cidadãos estão loucos, né? Quanto a nós, amados, eu quero que vocês voltem, sabe, para o centro, para a sua posição. Você não deixe se levar por falácias, por opiniões. As diferenças curam. As atitudes
são individuais, onde cada um tem a sua e cada um vai prestar conta sobre ela. Há muito tempo, desde que começou esse negócio de campanha política, na verdade, que a igreja parece que rachou, se dividiram, sabe? As pessoas decidiram que eles são políticos e não cristãos, sabe? Que eles descobriram que eles têm poder sobre o que vai acontecer no país e eles decidiram então que eles vão fazer isso valer. E esqueceram da sua posição em Cristo, esqueceram da família da fé, sabe? E isso é muito triste, porque você vê pessoas que você considerava centradas, equilibradas, pessoas coerentes aos acontecimentos, e você está vendo, eu estou vendo um desequilíbrio generalizado no mundo cristão. Eu estou vendo pessoas totalmente insanas, loucas, sabe? E que se disseram sábios. Estou vendo aquela palavra se cumprindo. Se disseram tão sábios e, olha, se tornaram loucos. Perderam a sanidade. Perderam o equilíbrio, a sensatez. Eu não estou aqui para falar em nome de A ou de B. Eu estou aqui para falar em nome de Cristo. Eu estou aqui para falar sobre o Evangelho, sobre aquilo que edifica de verdade. Aquilo que nos dá raízes firmes, sabe? Aquilo que nos faz crescer na graça e no conhecimento a ponto dessas coisas não nos afetarem. Isso é muito importante. Quando você tem raízes firmadas no Evangelho, nada à sua volta, meu amor, consegue arrancar aquilo que está bem firmado. Nada consegue. E a gente tem visto pessoas facilmente sendo arrancadas, porque não alicerçaram, não nutriram aquela árvore para que ela cresça e que dê bons frutos. E enquanto isso acontecer, a gente vai ver esses farrapos, essas magelas, sabe? Essas coisas sem sentido, essas coisas inexplicavelmente horríveis que andam acontecendo no nosso país. A gente, como formadores de opiniões, a gente não pode deixar de citar um acontecimento tão sério. Amados, vamos voltar ao primeiro amor. Sabe, que as diferenças sejam verdadeiramente doses que venham curar a gente e não causar ira, ódio, divisão, sabe? Manifestações que não são manifestações, manifestações que não são a real palavra, o real significado do que aconteceu. Aquilo nunca foi uma manifestação. Então, que nós possamos, sim, de verdade, sabe? Olhar com amor de misericórdia, de paz, que a gente possa não aguçar, que a gente não possa alimentar, sabe? Essas loucuras nas pessoas. Se não é a minha opinião, eu apenas me calo. Eu não incentivo. Alguém manda alguma coisa para mim, quem manda sabe. Não tem resposta. Eu não tenho nada a falar sobre isso. Eu não vou aqui ficar num grupinho ou com alguém falando o que eu devo ou não fazer, o que é certo ou o que é errado. Já existem pessoas competentes para isso. Eu não vou me causar, me ferir por coisas, amados, que não compete a mim. Tem autoridade já tratando disso, não pediram a minha opinião. Eu não fui escalada para isso. A minha missão é pregar o Evangelho, o amor, a misericórdia, é o estender de mão, é o acolher, sabe? É falar que Deus é bom em todo tempo e que não adianta, que nada vai nos atingir, porque nós somos filhos de Deus. Nós estaremos sempre, sempre, sempre tranquilos, seguros, não tememos o mal, porque aquele que nos prometeu é fiel para cumprir. O nosso Deus, amado, Ele é fiel. Ele não desampara o justo. Deixa que cada um colha de acordo com o seu plantio. Deixa que cada um, amado, experimente o amargo ou o doce. Depende das mãos de quem planta. É aquele que planta, é aquele que vai comer. Sabe? Vamos nós seguir aquilo que é santo, aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é poderoso para fazer infinitamente mais. O nosso Deus, Ele pode fazer infinitamente mais
além do que pedimos ou pensamos. Porque o poder dele opera naqueles que são dele, naqueles que foram chamados, naqueles que são escolhidos. Então não tente se fazer escolher. Em certas situações, não queira ser escolhido, porque você já foi escolhido em Cristo. Você não tem que ser defensor de ninguém. Você não tem que estar, sabe, em nome de ninguém, levantando bandeira nenhuma. Você é cristão. Você é filho de Deus. Isso é o viver em Cristo. No mais, a gente só vai fazer aquilo para o qual fomos chamados, convocados. É eleição? Vou exercer a minha cidadania. Ah, não foi o meu candidato? Não. Tudo bem. Pronto, acabou aqui. Eu não vou me tornar inimigo de ninguém porque o fulano ali acha que o candidato dele é melhor do que o meu. Aliás, eu nem falo, não sei se vocês percebem. Mas ninguém sabe em quem eu votei, como eu votei, se eu escolhi. Eu não perco meu tempo. Meu tempo é muito maior, sabe? Eu gostaria, aliás, ele é muito curto para o que eu gostaria, que é falar mais e mais do evangelho. Então eu não vou perder o meu tempo falando de algo, amado, que infelizmente não vai trazer edificação e sim briga, confusão, divisão, ira, sabe? Ah, mas fulano, não pode. Diferenças curam. Ações, dependendo das suas ações, elas dividem, elas causam dano. Então que a gente possa, de verdade, sabe, colocar a mão na consciência e falar, peraí, eu tô brigando por quê? Por quem? Aonde está o patriota que eu estou aqui me expondo para defender? Será que ele está à frente disso também? Será que ele está aqui no Brasil? Eu estou lutando sozinho? Tudo isso aqui é o quê? Você está entendendo? É o motivo e a razão. Cadê o motivo? Cadê a razão? Aonde está? É só uma questão de pensar. É isso que eu queria falar. Eu quero terminar a minha fala porque eu não quero me exceder. Você sabe que a gente vai falando e a gente vai sendo levada pelas emoções, então eu não vou me exceder. Como eu disse aqui a alguns irmãos em off, eu não tenho partido. Eu não falo de um em detrimento do outro. Eu tento ser coerente ao que eu vejo, ao que eu assisto e aquilo que é posto como esclarecimento pela mídia. Fora isso, amor, eu me calo, tá? Eu não vou nunca e jamais arrumar inimigos, ter raiva de um, de outro, porque a opinião é diferente da minha. Então a gente tem que somar, a gente tem que agregar, a gente tem que unir. Se o que nós estivermos fazendo não for isso, nós temos que repensar, ok? Quem está comigo hoje aí? Eu vi aí o meu irmão Elcio, que eu estive com ele aqui no Sarapuí domingo. Um grande abraço, amado. Um grande abraço a toda a sua família. Aldinete Pinheiro, minha irmã amada. Adelino Pereira de Souza. Muito obrigada por estar comigo aí. Quem mais está nessa manhã aí? Fernanda Carolina. Beijo, lindona. Sempre aí presente. Muito obrigada, viu, pelo seu carinho. Amados, o canal Graça Sem Retoque está muito grato a vocês. A família Graça Sem Retoque cresce a cada dia. Lucinete! E eu sou muito grata por vocês me ouvirem, por vocês participarem dessa conversa, por vocês comentarem. Não esqueçam de darem um like. É muito bom para o canal, fortalece o canal. Beijo, beijo, beijo. Abraços, irmão Elson. Fortalece o crescimento do canal. Então se inscreva, sabe? Renata Romão, Ana Gabriela, um grande abraço para vocês, minha linda. Então compartilhe, curta, se inscreva, ativa o sininho, aquele sininho cinza, clica nele, vai assim, todas, para que você receba todas as notificações. Irmão Abel, um grande abraço, muito obrigada por me prestigiar nessa manhã e estar aí comigo, tá bom? E eu me despeço de vocês falando que quinta-feira estaremos aqui ao vivo, domingo, todos os domingos, a partir das 9 horas, teremos os louvores transmitidos no canal Graça Sem Retoque. E para os irmãos que ficam aí pedindo, me manda louvor, fala dos louvores, vai lá. Tem vários e vários e vários domingos lá no canal Graça Sem Retoque.
os louvores de domingo, tá bom? A gente dá uma modificada na letra, a gente transforma mais ou menos em graça e assim a gente vai seguindo. Ó, um grande beijo, quinta-feira espero vocês aqui. Melhor dia a todos. Até quinta, hein?